Fala, torcedor, tudo bem? Rapaz, Fluminense se enfrentaram ontem e o Fluminense deu um amasso no meu Flamengo. Meu Deus do céu, gente, que amasso absurdo que o Fluminense deu no nosso Flamengo, viu? Eu tava imaginando, acreditando que o Flamengo ganharia esse jogo e não contava com o tropeço do Palmeiras. Agora vocês imaginam se o Flamengo tivesse ganhado com o tropeço do Palmeiras, a gente estaria a 5 pontos de vantagem para o Palmeiras hoje. Mas o Flamengo é impressionante. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão entregando, né? Um entrega para o outro entrega para o outro. O Flamengo hora entrega para o Palmeiras, outra hora o Palmeiras entrega para o Flamengo. E esse campeonato não tá nada decidido ainda. Não sabe lá quem é que vai ganhar, viu? Desse jeito aí. E o Flamengo tá ficando mestre em decepcionar quando o assunto só é depender dele. Toda vez que o Flamengo depende dele para ser campeão, ele vai lá e perde. Impressionante. É impressionante mesmo. Mas enfim, no contexto do jogo ontem, assim, eu assisti o jogo. O Fluminense engoliu o Flamengo no primeiro tempo, principalmente. Engoliu de uma forma, engoliu com E maiúsculo, viu? E eu tava vendo ali o primeiro tempo, começou já com o Fluminense em cima, em cima, em cima. O Fluminense foi assim avassalador, digamos assim, para cima do Flamengo. Porque o Flamengo não viu a cor da bola no início do primeiro tempo. Não viu a cor da bola. O Fluminense foi muito, ó, muito melhor. Muito melhor. Tanto é que se o Fluminense não tivesse pecado tanto nas finalizações, acredito eu que teria saído uns 4 gols somente no primeiro tempo. Placar moral pro Fluminense no primeiro tempo. 3-0. Placar moral. 3-0. Pelo menos 3 eu acho que sairia. E o Rossi, antes do Rossi fazer uma cagada absurda, né, de entregar o segundo gol pro Fluminense, o, o primeiro gol do Fluminense foi um gol absurdo e bonito, lindo golaço. Eu acho que é um dos mais lindos desse Brasileirão e até se comparar com os anteriores. Que gol absurdo, lindo demais, lindo demais. Foi um golaço mesmo. E o segundo gol, o Rossi deu uma entregada legal. Rossi sempre, cara, o Rossi é um goleiro assim confiável, bastante assim em pênalti principalmente. Mas às vezes o Rossi faz umas lambanças, meus amigos. Que Deus nos acuda, Deus nos acuda, viu? Tudo bem que ele joga muito bem com os pés, mas aquela bola de ontem, se não dá pra dominar, joga pra lateral, joga pra escanteio. Agora foi tentar dominar, a bola escapuliu ali, o jogador do Fluminense só botou pro fundo da rede. E agora a gente perdeu a oportunidade, mais uma vez, de se distanciar do Palmeiras. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Há vários e vários vídeos atrás, eu cravei que o Palmeiras seria campeão da Libertadores e campeão do Brasileirão. E tipo, tá com essa cara ainda. O Flamengo é líder, é. Mas pessoal, o que o Flamengo tá entregando pro Palmeiras esse título do Brasileirão não é brincadeira. Sempre que o Flamengo tem a oportunidade de abrir pontos, de abrir vantagem, ele vai e perde, ele desperdiça. E aí fica só remando contra a maré. Aí o Palmeiras vai, ganha, passa do Flamengo, o Flamengo fica tentando correr atrás da pontuação. Tudo bem que é um campeonato muito difícil, é o Fluminense, um grande time, mas impressionante como o Flamengo, sempre quando pega o Fluminense, ou empata ou perde, dificilmente está ganhando. Eu sempre falo aqui, o Fluminense é uma pedra no sapato do Flamengo, é uma pedra no sapato do Flamengo há muito tempo, há muito tempo. Não somente o Fluminense, mas todos os times do Rio. Esses clássicos regionais é impressionante, impressionante. O Flamengo quase sempre está levando uma desvantagem contra eles. Mas, parar um pouquinho aqui para pedir um like no vídeo se vocês estiverem gostando, se inscrever no canal e comente o que vocês acharam do jogo. Mas se não quiser também, tudo bem. Se não gostar, não precisa comentar, não precisa deixar um like, não precisa se inscrever, tá bom? Porque aqui a gente bate um papo, troca uma ideia legal, uma ideia saudável, fala bastante sobre futebol.
Fala bastante aí sobre principalmente o Flamengo, principalmente dos times que estão sempre sendo protagonistas, como por exemplo o Brasil, que eu falo bastante sobre o Flamengo. Sou flamenguista, sou Palmeiras, que estão sempre protagonizando algum título. E bem-vindo, vocês tiveram chegado até aqui, sejam bem-vindos ao meu canal, a esse vídeo. Então vamos lá. Então é isso, pessoal. Eu acho impressionante. Agora falando de um jogador em específico, eu acho impressionante como que o Felipe Luiz não percebe que o Samuel Lino está abaixo do Cebolinha. É incrível isso. O Felipe Luiz é técnico, eu sou apenas um espectador, um torcedor, tá? Mas eu mesmo sendo um torcedor, um espectador, eu percebo que o Samuel Lino não tem futebol para ser titular no lugar do Cebolinha. Nesse momento não tem. O Samuel Lino é um excelente jogador, mas o cara não sabe fazer gol, não finaliza, é só puxa para um lado, puxa para o outro, puxa para um lado, puxa para o outro, não dá assistência, não faz o gol. E o Cebolinha, para mim, nesse momento, tá jogando muito melhor do que o Samuel Lino. Então eu acredito que o Felipe Luiz deveria já ter entrado com o Cebolinha desde o início do jogo. E não sei porque que o Jorginho ficou no banco. Não sei porque o Jorginho ficou no banco. Não sei porque que o Danilo estava no banco. Porque o garoto que jogou a bola pro Rossi ali na fogueira, que o Rossi errou também, né? Mas principalmente o zagueiro do Flamengo lá, que está substituindo o Léo Ortiz, que por sinal faz uma falta absurda nesse time. Deu uma vacilada duas vezes, deu duas vaciladas ali. Quase saiu no gol do Fluminense antes dele dar a entregada. Mas enfim, o Felipe Luiz é o técnico, eu não sou nada do Flamengo. Mas eu acho que o Cebolinha deveria ser titular no lugar do Samuel Lino. E mais outra coisa, o Saul não jogou nada ontem, sumiu do jogo. O Saul começou muito bem no Flamengo, mas agora deu uma caída absurda. O Eric Pulgar é um dos melhores do Flamengo, sempre foi na posição dele. E pra mim o Jorginho, mesmo vindo de lesão, teria que ter começado o jogo, tá? Porque o Flamengo ontem perdeu feio pro meio do campo do Fluminense. Saul sumiu, só tava o Eric Pulgar ali no meio, e ainda assim tava ainda um pouco abaixo. Mas pra mim foi um dos melhorzinhos que tava tendo no time do Flamengo, era o Pulgar. E esse time do Flamengo sem o Arrascaeta, meu Deus do céu. Arrascaeta é o cérebro desse time, sem o Pedro. O Flamengo tava muito desfocado, muito desconfigurado do seu time principal ali, titular. Mas, enfim, não pode também jogar do jeito da forma que jogou contra o Fluminense, né? E aí, ocasionou no que ocasionou. Perdeu. Perdemos a chance de desgarrar do Palmeiras. Mas é isso, ainda tá na liderança, é o mais importante. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. O vídeo termina agora, mas continua nos comentários. Então deixa seu likezão mais uma vez, valeu!